Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o André Barroso e neste vídeo nós vamos cobrir a instalação e configuração do host que vai rodar o Apache Avro Schema Registry. Então nós vamos começar basicamente falando um pouco sobre o Avro e depois nós vamos fazer a instalação e configuração desse cara. Ahn, o, o Apache Avro ele é um serializador e deserializador de dados baseado em um esquema. Então, toda vez que você vai utilizar o Avro para fazer a transmissão de dados, você, antes de enviar esses dados e consumir esses dados, você vai definir qual é o esquema da estrutura desse dado, dizendo quais campos são de que campos são quais são os nomes, que campos são obrigatórios. Você pode construir um esquema completo para essa estrutura de dados que você vai postar nos tópicos e depois ela vai ser consumida. Então, Apache Avro basicamente é isso. É um serializador e deserializador de dados baseados em esquema. E a compressão dessa serialização de dados é muito boa, tão boa quanto a do protobuffer. Tá? Só para só para fins de curiosidade, para quem tiver interesse de saber e pesquisar a respeito, ele é tão bom quanto o protobuffer. Beleza, dito isso, nós vamos fazer a instalação do Avro Schema Registry. O que é o Avro Schema Registry? É um serviço que você hospeda em algum host e ele tem as APIs para você acessar ele. E esse serviço ele hospeda os esquemas que você criar para cada dado que você pretende publicar, que você pretende enviar para algum tópico do seu cluster e posteriormente ser consumido. Então, quando um produtor vai enviar um dado no formato Avro, ele vai ter o esquema desse, ele vai tentar encontrar o esquema desse dado em formato Avro no Avro Schema Registry. Se ele não encontrar, ele já tem uma cópia desse esquema, né, na maioria dos casos, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai publicar esse esquema nesse serviço e ele vai postar o dado no tópico. Quando o consumidor na outra ponta for consumir esse dado em formato Avro, ele já vai receber essa informação contendo o ID desse esquema no serviço de registros, e aí ele vai bater com esse ID no Avro Schema Registry, pegar o esquema correspondente e vai fazer a deserialização dessa informação para poder ser entregue para o sistema e fazer o que for necessário. Então é basicamente isso que é o Avro Schema Registry. É um serviço onde você publica e expõe os esquemas que você tem para os dados que você vai trafegar ou pretende trafegar em formato Avro. Tendo esses esquemas, você também tem a possibilidade de ter versões de dados diferentes, com esquemas em versões diferentes para você trabalhar. Então, se você tem um dado sendo trafegado em Avro na versão X, e aí você precisa fazer alguma modificação, desde que não envolva alterar campos obrigatórios, você pode adicionar novos campos e aí fazer com que você suba uma nova versão desse esquema e aí os novos componentes dos seus sistemas que precisam usar essas novas versões vão conseguir trabalhar normalmente e aqueles que não têm que não utilizam essa informação também vão continuar funcionando sem ter nenhum tipo de quebra no processo. É isso aí, galera. Agora vamos partir para a parte da instalação desse cara. Nós vamos precisar acessar. Já deveria ter deixado pronto aqui, mas eu não deixei. Ah, Na parte de setup, nós vamos usar o setup número 4. Tá, o que nós vamos precisar fazer é o download do, do, das ferramentas da Confluent que tem o Avro Schema Registry, que foi a que eu optei por utilizar para montar esse cluster. Existe repositório no GitHub onde você pode pegar apenas o projetinho do Avro Schema Registry, fazer todo o build dele e subir só essa ferramenta sem precisar ter mais coisas no seu pacote.
Mas para fins de treinamento, eu optei por pegar o da Confluent, que estava mais fácil aqui para montar para o treinamento. Vamos lá, eu tenho ele baixado aqui. Basicamente você viria Confluent Download. Aí já vai cair na parte de download, Confluent Platform. Aí faria o download dessa versão. Ele vai te pedir para fazer um cadastro básico só para ter a informação de quem é que está baixando o arquivo. E até onde eu entendi do que está documentado no site, essa ferramenta é de uso livre e você pode contratar os serviços dessa empresa se você quiserem ter um atendimento mais profissional, um suporte e toda a parte de, de atenção em cima dessa ferramenta. Ela tem diversas outras coisas junto, ela tem o Kafka, ela tem o Zookeeper, ela tem algumas ferramentas específicas para manipular árvore esquemas e ela tem o Schema Registry. E tem uma parte de UI também que, se eu não me engano, não está disponível na versão full. Não está disponível a UI completa na versão free. Ah, vamos pegar. Eu já tenho ela baixada aqui, não vou baixar de novo. Eu descompactei, vou pegar o arquivo descompactado e vou copiar diretamente para o host que eu quero rodar. Então, vou abrir aqui o diretório. Se o notebook ajudar. Na verdade, eu nem sei como é que ele está conseguindo rodar 4 máquinas virtuais. Beleza. Eu criei o diretório cluster e nós fizemos a cópia dos scripts e agora eu vou copiar para cá esses arquivos que nós baixamos lá do site. Já terminou de copiar, agora eu pausei um vídeo aqui um pouquinho. Agora nós podemos continuar. Vamos lá, nós precisamos fazer agora. Tá, baixamos os arquivos, já estão lá. Agora nós precisamos editar o arquivo de propriedades desse cara. Então, vamos acertar o arquivo de property primeiro. Vamos entrar em etc, schema registry, vamos editar o schema registry property, que é o passo que nós devemos fazer aqui. O que nós precisamos fazer aqui, o que ele tem aqui dentro são configurações default, o listener que fica ouvindo o localhost na porta 8081, não precisamos alterar. Aqui são as URLs de conexão que ele vai fazer no Kafka Store. Aqui ele tem a definição, ele vai criar um tópico para ele, onde ele vai armazenar os dados e algumas informações do processo interno dele. E aqui nós precisamos, aqui na parte de conexão de URL, nós vamos dizer quais são os zookeepers com o qual ele vai se comunicar. Zookeeper 1, Zookeeper 2 e Zookeeper 3 Kafka. Pronto, são esses os hosts de Zookeeper em que ele precisa se conectar. E aqui nós dizemos, em um dos hosts, nós apontamos qual é onde ficam os dados de Kafka para ele, caso ele precise acessar. Não precisamos fazer mais nenhuma alteração, então é só salvar. Pronto, a propriedade alterada. Agora nós vamos copiar daquele diretório de scripts de configuração o executável desse cara como serviço do Árvore Schema Registry.
Hum, beleza, copiado. Vamos ver se precisa alterar alguma coisa. Barra etc. int.d. Abro o esquema. Beleza, Node 4, que é o Node que nós criamos aqui. Está tudo em ordem, ele é basicamente igual aos demais, faz start, stop e restart e loga status do serviço quando nós subirmos ele. Então não foge muito do padrão dos demais que foram criados. Agora nós precisamos acertar as permissões e dizer quem é o dono desse script. Vamos dizer que o dono dele é o root. Maravilha. Vamos desativar os alertas desnecessários. Não trava não, minha querida. Vamos garantir que o serviço está fora do ar. Beleza. Vamos tentar bater na porta 8081 e não temos resposta. Então nós vamos agora subir o serviço. Ele pode demorar um pouco. Deixa eu dar um tempo aqui. Ainda sem resposta. Beleza, serviço no ar. O serviço já está no ar. Então já está comunicando lá com os hosts. Se não tivesse, ele não subiria aqui, mas outra forma de a gente confirmar isso, como eu subi ele como serviço, ele não emitiu logs. Então eu posso, como o meu Note já está configurado para enxergar as máquinas, eu posso vir no browser do Note e consultar http pelo alias ou pelo número do IP, Avro Esquema, porta 8081. Beleza, o serviço está no ar, ele retornou vazio aqui, que é padrão dele, que eu não tenho um OI, é só o serviço web, só os serviços REST dele que estão expostos. Não tem interface UI aqui, para essa configuração que nós fizemos. Beleza, serviço no ar. Já temos a confirmação lá por tela, não precisamos executar os demais códigos. E é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos criar o banco de dados, rodar os scripts de banco e partir para a parte dos clients para a gente começar a consumir e produzir mesmo dados realmente para a gente ver o cluster funcionando. Até o próximo vídeo.